pode sentar no seu lugar. Quero convidar o pastor Wesley. Estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Nós estamos na série Deus Pródigo. E é uma alegria recebê-lo, pastor. Para quem não conhece o pastor Wesley, ele também é militar e tem servido ali em Amambai, Batista Central. Mas a sua família faz parte da nossa igreja de membresia. E eu quero convidar a Marta a se colocar em pé. Ali é o Mateus ou o Daniel? É o Daniel mais novo, né? Tem 2 filhos, já fazem parte da nossa família. E nós temos orado para essa transferência vir logo, né, pastor? Estou ansiando por isso. Glórias a Deus. Pode sentar, irmã Marta. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos como sinal de bênção na vida do pastor. Que Deus possa usá-lo poderosamente para ministrar aquilo que Ele tem para falar no nosso coração nesta manhã. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós nos alegramos no Senhor, a rocha da nossa salvação. E nós te louvamos pela instrumentalidade do Teu servo, ó Pai, que está aqui nesta manhã. Obrigada, Pai, porque mesmo em outra cidade, ele tem, ó Pai, se esforçado tanto para estar com a sua família, estar cultuando a Deus conosco, ó Pai. E pedimos que o Senhor venha mesmo, Senhor, abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos, o seu trabalho, o seu ministério. Que o Senhor venha preparar o quanto antes a transferência para Campo Grande, abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, abençoe sua casa. E que Ele seja, Deus, a boca do Senhor, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações nesta manhã. Teu Espírito Santo continue dando liberdade para nos transformar, para nos ministrar, para nos fortalecer, mas também para abrir a nossa mente, para que possamos, ó Pai, entender a obra que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastora. Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom poder estar com vocês nesta manhã. Estamos tratando sobre a questão da parábola dos 2 filhos perdidos, né? Essa é a verdade, e aqui nós aprendemos isso. Por favor, coloque aí o slide. Tá, eu olhando lá eu consigo ver. Até que eles coloquem, então estamos falando sobre a parábola do filho pródigo, né? O Deus pródigo. O próximo slide, por favor. Nós já tivemos 6 ministrações, né? A primeira delas, as pessoas em volta de Jesus, através do pastor Christian, os 2 filhos perdidos, através do pastor Fábio, redefinindo o pecado com o pastor Richard, redefinindo perdição com o pastor Eduardo, o verdadeiro irmão mais velho, a pastora Angélica, redefinindo esperança com o pastor Valdeci. Nesta manhã, por favor, o próximo slide, nós vamos falar sobre o banquete do Pai. Esse é o último capítulo do livro que nós estamos assim ministrando à igreja e também aos nossos corações. E o verso de hoje é o verso 25. Ouviu o som de música e dança. Essas 3 parábolas, elas possuem algo em comum. A da ovelha perdida, quando ele encontra a ovelha perdida, ele convida amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, já achei a minha ovelha perdida. Podemos ver isso no verso de número 6. A da dracma perdida, após achar a dracma, ela convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E como não poderia deixar de ser, na parábola dos 2 filhos perdidos, a história se repete com o retorno do filho. O pai manda matar um bezerro cevado e diz: comamos e alegremos-nos, pois meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É o verso 23 e o verso 24. Em várias partes da Bíblia, nós podemos ver essa narrativa com esse desfecho, o grande banquete do Pai. E em especial nessas 3 parábolas, quando você vê essa comemoração, esse banquete, ele está relacionando isso à salvação. Surge uma pergunta com tudo isso, em cima destas parábolas. Por que ele, e quando eu falo ele, é Deus, fala usando esse modelo?
Por quê? O banquete. Por que esse alegrar-se comigo? A razão é que não há melhor forma de comunicar com realismo o que significa viver uma vida baseado em sua obra salvadora. Toda vez que houver salvação, então haverá sempre um grande banquete. Desta forma, vamos procurar entender nesta manhã as 4 formas de participarmos do banquete do Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai, está tão gostoso aqui nesta manhã, já sentimos a Tua presença, o Senhor tem falado aos nossos corações de forma contundente. E agora, Senhor, nós vamos mergulhar mais uma vez nesta palavra tão rica, onde os Teus servos e servas têm ministrado aos nossos corações de forma tão poderosa que nós não temos conseguido viver da mesma forma, mas tem produzido em nós uma transformação, Senhor, gritante, e nós louvamos o Teu nome. Continue, Deus, a falar, pois nós precisamos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. O próximo slide, por favor. Então, quando nós falamos sobre forma, a primeira é a salvação é uma experiência. E quando eu falo de experiência, quem já tomou café? Por favor, todos que já tomaram café têm a experiência de tomar café. Então é aquilo que nós vivenciamos, de forma objetiva, subjetiva, de forma legal e de forma também não tão legal assim. Bem, no verso 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho, ele retorna com um planejamento. Nós podemos observar isso nos versos 17 ao verso 19. Irei até meu pai e falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de chamar teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele fez o planejamento e ele começa a ação. E quando o pai começa a olhar ao longe e ver esse filho retornando, o pai não resiste. O pai corre até ele, o abraça e o beija. Essa atitude do pai, ela não é tão simples assim. Ela simplesmente inocenta da penalidade e falha o seu filho pródigo, o seu filho mais jovem. E a pastora, ela mencionou Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim: e ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ele planejou algo, mas Deus sempre faz algo maior. Deus, prestem muita atenção, você que nos ouve, Deus sempre nos surpreende, diferente do pai humano. Em contrapartida, quando eu falo de pai humano, eu quero compartilhar com vocês o texto de 2 Samuel, capítulo 13 e 14. Ele conta a história de alguns personagens: Absalão, filho de Davi; Tamar, irmã de Absalão; Aminon, irmão dos dois, mas de uma mãe diferente; Joabe, o seu general, e o próprio Davi. Aminon, ele se namora por Tamar, e ele começa a ficar doente, e se faz de doente, e um amigo, que mais podemos chamar de inimigo, monta um plano com ele, de forma que ele fala que só o bolo que Tamar faz pode assim recuperá-lo. Davi cai na história, manda chamar Tamar, e ali ele arquitetou o plano, coloca em prática e acontece um incesto. Para ser mais claro, um estupro acontece ali. E quando ele consegue aquilo, ele sente-se nojo, essa é a palavra mais clara de Tamar, e manda ela embora. Ela: meu irmão, o que você fez já era grave, agora isso é mais grave, não se faz isso em Israel. E ele põe ela para fora, expulsa, todo mundo fica sabendo, e por um período de 2 anos, Davi não trata o caso. Não trata o caso. Não chama o Aminon para conversar, não dá uma satisfação para Absalão, para Tamar, e o caso foi esquecido. Absalão, ele fala assim: já, o pai não fez nada, então faço eu.
Fez um banquete, mandou chamar todos os irmãos, e Amnon foi junto. Davi permitiu, falou, já aplacou a ira. E quando as coisas estão acontecendo, o plano de Absalão é concretizado. Ele vai e mata o seu irmão, Amnon. Aí as notícias, sempre quando há um conto, aumenta-se um ponto, chegou até Davi que Absalão tinha matado todos os seus filhos. Até que veio e falou, não, só um que morreu, só Amnon. Ok, Absalão foge e fica foragido por 3 anos. Joabe monta um plano com uma mulher, ela vai, é usada por Joabe, e ele conta a história, ela fala, não, e por que você não faz isso com Absalão, que já está recluso há 3 anos? Falou, quem fez essa história foi Joabe. Exatamente, foi ele. Então ele manda trazer Absalão novamente para Jerusalém. Absalão volta, ele não recebe o abraço do pai, ele não ouve os conselhos do pai, ele não recebe uma punição, mas ele fica mais 2 anos em Jerusalém sem o pai assim dialogar com ele. Até que então ele faz o seu plano, toma o poder do pai, o pai fugindo, e ele sai à captura de Davi. E aí Joabe vai guerrear com Absalão. Davi fala assim, olha, não façam nada com o rapaz. E ele deveria ter um cabelo muito grande, muito forte, que quando ele passa debaixo de uma árvore, ele é preso nos seus cabelos e fica pendurado por ele. Joabe fica sabendo, e aí falou assim, vocês o mataram? Ele, de forma alguma levantarei a mão contra o filho do rei. Joabe pega 3 dardos e o atravessa. Absalão morre. Consegue entender um paralelo entre as duas histórias? Uma, o pai, com o filho que fez algo tremendamente errado, quando vê, corre, abraça e recebe esse filho com amor, com carinho e com dedicação. E o outro, o pai, que negou esta forma salvadora para a vida dele. 2 histórias, 2 consequências diferentes. A história do Deus pródigo, um Deus que é rico em amar, em perdoar, ele foi e fez diferente. O filho pródigo, o filho mais novo, ele experimentou o amor, ele experimentou o carinho, a aceitação, ele experimentou o perdão. Meu amado, o que você tem experimentado do Pai? Olha só, Deus falou tanto no meu coração aqui através dos louvores, que me encheu, que começou a derramar. Meus queridos, o Pai nos garante o veredito de inocente, de modo que nós deixamos de ser responsáveis por nossos erros. Essa salvação, no entanto, não é somente objetiva e legal, mas também ela é subjetiva e experiencial, ou seja, ela vem através de experiência. Aquele filho recebeu o abraço do pai, o beijo do pai, o cheiro do pai, as palavras do pai, quanto eu ansiava por sua volta. Pai, mas eu já sei, não precisa nada, eu continuo te amando do mesmo jeito. A Bíblia insiste em dizer, Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Não importa, meu amado, minha amada, o Senhor te ama. E Ele está olhando ao longe, esperando você retornar, para te abraçar, te beijar e te perdoar. A salvação efetuada por Jesus é um banquete, e portanto, quando cremos em sua obra em nosso favor e nela descansamos, ela se torna real em nossos corações por meio do Espírito Santo. É real. Em vez de somente crer que Ele nos ama, podemos sentir a realidade e a beleza de seu poder e de seu amor. Esse amor, ele traz alegria, ânimo e consolo. Esse amor, ele consegue te reerguer e te libertar de todo medo, como nada jamais conseguiu fazer. Foi exatamente isso que o filho experimentou. Jó, capítulo 40, verso 5, diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
É tão difícil você entrar na igreja, num culto tão maravilhoso como este, ou nas redes sociais, você não conseguir ver Deus agindo de forma tão clara em nossas vidas. A Mambaia é a minha segunda vez que eu passo por lá. Passei lá na década de 90 e Deus usou aquele povo para que eu pudesse conhecer o Evangelho e me render aos pés do Senhor. Eu ouvi uma história lá, não sei se é real, mas muito interessante, que retrata esse momento de experiência com o Senhor. Um cristão do Rio de Janeiro, evangelizando no morro, tinha uma casa lá que era do traficante, todo mundo sabia, ninguém batia lá naquela casa. E ele sentiu no coração dele assim, olha, vai lá e bate, fala do amor de Deus. E ele bateu, aí quando abriu assim, aquele portinhola, você tem um tempo, eu queria falar do amor de Deus para você. Aquele cara abriu o portão, pegou ele pelo pescoço, jogou para dentro e deu uma surra grande naquele homem, a ponto de chamar o SAMU para tirá-lo daquele local. E ele foi para o hospital, estava lá todo quebrado, todo machucado. Os irmãos chegaram e falaram assim, rapaz, eu te falei, lá não se bate, porque todas as vezes que isso acontece, as pessoas ficam como você está ou em pior estado. E ele então começou a orar e falar, Deus, o que está acontecendo? Ele falou assim, o que está acontecendo que eu quero que você volte lá e fale do amor de Deus. E na reunião de oração, ele falou assim, olha, Deus está mandando eu ir lá de novo. Eu falei, rapaz, não faça isso, tu é louco, cara. Olha o que aconteceu, não vai lá não. E Deus falou para ele assim, vai. E ele foi, bateu no portão, e quando o cara abriu a portinhola, já puxou ele para dentro. E a surra foi pior, e ele voltou para o hospital de novo. E vai o irmão abençoado, falou, rapaz, eu não te falei. Graças a Deus que ele não te matou, mas não vai de novo não, pelo amor de Deus. Por amor a você mesmo. E ele então se curou e estava orando, e ele ouviu outra voz que falou para ele o quê? Vai e fala para ele do amor de Deus. Ele falou, Senhor, não dá, Senhor. Já apanhei demais, está tudo complicado, estou com as sequelas até hoje. Ele falou, tu não é meu servo? Então vá. E ele não resistiu e foi. E ele ouviu o batido, olhou de novo, já puxou, falou assim, cara, eu já te bati 2 vezes. E não aconteceu. Enfiou a mão na cintura, tirou a pistola, jogou a munição na câmara, enfiou a pistola dentro da boca dele. Só vai dar certo se você morrer. E quando ele vai puxar o gatilho, a filha dele falou assim, pai, não faça isso com esse homem de Deus. Aquele homem tirou a pistola, jogou ela no chão e começou a chorar. Chorava, 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 e aquele evangelista, não entendendo o que estava acontecendo, ele convidou para entrar na casa, sentou, pediu perdão, e o evangelista, sem entender, falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, a minha filha era muda, e ela falou. A experiência daquele homem com Deus foi algo tremendo. A experiência do filho pródigo, do filho mais novo, foi tremenda, foi de amor, de aceitação. Qual a experiência que você está tendo com o Senhor? É interessante que ele precisou estar perdido, estar no fundo do poço para que ele pudesse ver o amor de Deus por ele. Será que você precisa disso também? Não. O Pai está de braço aberto, aguardando o seu retorno, para que você experimente o amor, a aceitação e o perdão. O próximo slide é a segunda forma. A salvação é material. E quando eu falo material, eu estou falando sobre físico, sobre psíquico, é aquilo que você experimenta, ok? Vamos assim dizer. O verso 22 e 23 diz assim, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. No mesmo momento que o pai abraçou e beijou, mandou preparar todas essas coisas. Você já pensou o porquê o pai mandou fazer tudo isso? Aí nós podemos alegorizar um pouco, porque o texto assim o permite. A melhor roupa, o pai está dizendo assim que o recebe novamente na família. Olha, você é aceito. A melhor roupa simboliza a restituição, a posição privilegiada que ocupava antes, que era a posição de filho. Olha, está aqui, você volta para o lar como você viveu antes de você sair. O anel no dedo
O pai está declarando alto e bom som que o filho teve a sua autoridade restabelecida sobre os bens, sobre a casa e sobre tudo. O anel, ele se representava a autoridade, tanto é que eles selavam grandes acordos com o anel. Quem assistiu Ben-Hur lembra muito bem disso. As sandálias, o pai está devolvendo a liberdade para o seu filho. As sandálias tinham um significado de liberdade, somente as pessoas livres usavam sandálias, escravos andavam descalços. Olha só, o pai não proporcionou ao filho apenas a experiência de salvação, de aceitação, de amor, não mesmo, ele supriu todas as necessidades e reconduziu o filho à sua posição de antes. O pai retirou o medo, retirou a fome, concedeu perdão, a aceitação, abrigo e amor. Não é apenas você crê, eu creio, mas e todas as outras coisas você também precisa receber. De igual modo, meu amado, minha amada, o ministério de Jesus também não se limitou a pregar a palavra, mas o ministério curou os doentes, deu alimento aos que tinham fome, cuidou das necessidades dos pobres e libertou os cativos. Jesus sempre deixou claro que o sinal indispensável de que somos pecadores, salvos puramente pela graça de alto custo, é uma consciência socialmente sensível e uma vida dedicada ao serviço em favor dos necessitados. Irmãos mais novos são egoístas demais e irmãos mais velhos são muito arrogantes, de sorte que não têm condições de cuidar dos necessitados. Mateus capítulo 25, 34 a 40, diz assim, que ele separando os bodes das ovelhas, aqueles que estão à direita, fala: vinde benditos do meu Pai, preparado para o reino eterno, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, tive frio, deste-me roupa e tantas outras coisas mais. Mas, Senhor, quando nós fizemos isso, Senhor, não lembramos, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim também fizeste. Falei para a pastora hoje, nós estávamos em Minas de férias, eu e minha esposa, e eu pude assim ser a extensão da igreja a 800 quilômetros, levando comida a quem tinha fome. Cestas básicas a 800 quilômetros. O braço da igreja chegou lá, e não é a primeira vez, já chegou de outras formas. A salvação é material, é material. Mesmo a Mambaia, eu ouvi uma história de um irmão, essa é verdadeira. Ele contou, ele era da banda de Ponta Porã, e ele, no trem, indo para casa, naquela época, na década de 90, ele viu um capitão, ele segundo sargento, todo triste no trem, no Rio de Janeiro, e ele sentou do lado dele. Falou: o que está acontecendo? E aquele homem começou a rasgar o coração, falando de todos os problemas familiares e financeiros que ele estava vivendo. E aquele homem, servo de Deus, começou a falar do amor de Deus. E aquele dia era o dia do pagamento, e nós não tínhamos cartão, como hoje tem, com tanta facilidade, Pix e tantas outras coisas mais. Você ia no banco, sacava o dinheiro e põe no bolso. E ele indo, e aquele homem chorando, falando de tudo aquilo, Deus falou no coração dele assim: enfia a mão no bolso, tira o seu salário e dá para ele. Falou: não, Deus, não, espera aí, Senhor, o Senhor está de brincadeira. Deixa eu falar do amor de Deus, a tua palavra conforta, consola, liberta, enriquece, Senhor. Ele falou assim: sim, isso tudo é verdade, mas Ele vai fazer através da sua vida. E, Senhor, e as minhas contas para pagar? Não, eu não estou te perguntando isso aí, eu darei jeito, eu quero que você dê esse salário. E chegou próximo do ponto daquele capitão, a porta do trem abriu, e quando ele ia saindo, ele não resistiu à voz do Senhor, enfiou a mão no bolso, colocou no bolso daquele capitão, e ele foi embora. Foi embora, e ele falou assim: Senhor, e agora, Senhor? Ele confessou que passou uma certa dificuldade, mas Deus restaurou e contornou a situação, e ele não teve mais encontro com aquele capitão. Passados-se alguns anos, ele estava num retiro no interior do Rio de Janeiro, e ele está vendo um Gol vindo assim, as luzes piscando, buzinando, e ele falou assim: nossa, o que será aquilo? E quando, para a surpresa dele, a porta abriu, e quem desceu? Aquele capitão. Aquele capitão chegou assim, não falou nada, abraçou, beijou, chorou. Falei: cara, tu salvou a minha vida. Eu estava querendo me matar, mas o seu dinheiro restaurou grandes partes das minhas necessidades.
e a sua palavra trouxe salvação para a minha vida. Hoje eu sou servo do Senhor. Está vendo esse gol aqui? Eu estou te procurando há muito tempo. Esse gol é para você, não pelo que retribuindo o que você fez, mas a gratidão pelo amor que você depositou em mim. Querido, você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Para que eles tenham experiência com o Senhor? Mas você precisa também ajudar em suas necessidades. A igreja tem feito isso, mas sabemos que podemos fazer muito mais. Um terceiro ponto é terceira forma, a salvação, ela é individual. Muito interessante, ela é uma experiência, ela é material. Eu creio e eu vejo a cura acontecer, eu vejo as coisas serem restauradas, mas ela também é individual. Verso 24 e 31. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Os dois irmãos possuíam uma coisa em comum, sabe qual é? Ambos não tinham conhecimento verdadeiro do pai, mesmo vivendo muitos anos ao seu lado. Nenhum deles conhecia o pai verdadeiramente. O que estava com fome, quando o churrasco começou a cheirar, ele já estava lá comendo. O outro, ele reclama, fala: olha, o senhor nunca me deu nada para comer com meus amigos. Ele falou assim: o que é meu é seu, está lá na geladeira, você nunca quis pegar. A lenha está lá também, você nunca quis colocar fogo, você nunca quis chamar os seus amigos, é seu, você não está desfrutando disso porque você não quer. Eu fico imaginando que ele chega a ver aquela fumaça e fala: opa, tem churrasco. O cheiro chega até as suas narinas. Ele ouve o som da música, ele vê as pessoas se alegrando e dançando. O que falta ele agora? É o paladar. Ele precisa agora pegar o tato e comer. Mas o que ele faz? Não, eu não quero entrar. Eu não quero desfrutar disso. Não, mas isso aí é seu. Você pode se alimentar disso aí quando você quiser. Uma refeição, meus irmãos, viabiliza o crescimento físico por meio dos nutrientes que disponibiliza. O mesmo se aplica a nós no que diz respeito ao Evangelho da graça de Deus. Precisamos cada vez mais torná-lo pessoal, colocá-lo no centro de tudo que vemos, pensamos e sentimos. É assim que crescemos espiritualmente. Você quer saciar a sua fome? Você pode ter tomado o seu café hoje de manhã, senão você vai almoçar mais tarde, ou jantar, ou coisa dessa natureza, para que você possa se fortalecer e crescer, para aqueles que podem, na parte vertical, e aqueles outros na parte horizontal. Se não é assim, você vai ter que fazer bastante atividade física, ok? Mas o alimento te dá esse crescimento, mas você precisa também do alimento espiritual. Você precisa também crescer, e é crendo no Evangelho que a pessoa começa a se relacionar com Deus. O Evangelho nos dá um novo relacionamento com Ele e uma nova identidade. No entanto, não devemos achar que nos basta crer, que nós apenas cremos para ficarmos quites com a mensagem do Evangelho. Precisamos de uma busca contínua. Eu creio, eu estou salvo, eu creio, está muito bom. Era assim que o filho mais jovem e o filho mais velho viviam. Nenhum conhecia o Pai verdadeiramente, nenhum sentou para ouvi-lo, para entendê-lo, não fez a leitura corporal do seu dia a dia, de todo o tempo que viveu com eles. Eles desconheciam o Pai que vivia com ele. Hebreus 5,12 fala assim: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas eu ainda tenho que dar o alimento espiritual para que vocês possam assim entender aquilo que eu estou dizendo. Quanto tempo você tem de cristão? Quem tem mais de um ano? Beleza, pode baixar. Não levante o braço. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não responda. Não responda. Não responda. O quanto você conhece de Deus? Não, mas eu levantei a mão, fui lá na frente, fui batizado. Você pode estar tão perto,
mas ao mesmo tempo tão longe. Lutero, ele diz que, mesmo depois de se converter ao Evangelho, seu coração voltará a ser guiado por outros princípios, a menos que você deliberadamente continue a reprogramá-lo, ou seja, o modo Evangelho de funcionamento. Eu entreguei a minha vida, os meus pecados foram perdoados. Sim, amém, isso é verdade. Mas as mazelas do pecado continuam a te acompanhar. E você vai ter que colocar no modo Evangelho, ou seja, você tem que se reprogramar. Jó 31:1 diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos e não o fixarei em uma donzela. Você tem que se reprogramar na sexualidade, você tem que se reprogramar na finança, você tem que se reprogramar na família, no seu relacionamento marido com mulher, pais e filhos, filhos com pai, irmãos com irmãos, empregado com patrão, patrão com empregado. Aquele que mentia não pode mentir mais, aquele que roubava não pode roubar mais. E você só vai entender isso se você for reprogramado. Por favor, próximo slide. Esse aí é o boi. O boi, ele é algo muito comum no Mato Grosso do Sul. O caminho que eu faço tem mais soja e milho do que boi, mas tem muito boi também. O boi, a palavra boi é um acróstico, ok? O B é Bíblia, o O é oração e o I, igreja. Salmo 1, verso 2, antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Você tem meditado na palavra do Senhor? Quer crescer? Ok? Quer crescer? Ela é individual. Você precisa de levar o boi para sua casa. Bíblia, alimento diário. O O, igreja, 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só, eu deixar de orar para você, eu estou pecando. Quanto pecado temos aqui nesta manhã e aqueles que também nos ouvem. E o último, que é o I de igreja, Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmãos? É a volta do Senhor. Pode ser já, mas também é o dia da sua partida. E o Covid nos mostrou que essa partida ela pode acontecer com qualquer pessoa. Dizem que é mais de 500 mil mortes. Mas e no mundo? Você conhece esse Deus? A forma de você conhecê-lo é você levar o boi para a sua vida. Bíblia, oração e igreja. Certa vez, alguém perguntou a uma senhora: o que você ganha orando a Deus regularmente? O que você ganha com isso? Ela respondeu: às vezes não ganho nada, mas perco coisas. Hã? E ela citou tudo que perdeu orando a Deus frequentemente. Olha, perdi a minha raiva, perdi o orgulho, perdi a ganância, perdi a inveja, o egoísmo, o hábito de julgar e falar mal das pessoas, perdi o hábito de mentir, perdi o gosto pelo pecado, pela impaciência, o desespero e o desânimo, e perdi o gosto pelas coisas mundanas. Às vezes, oramos não para ganhar algo, mas para perder as coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. Através da oração, Deus nos dá poder para vencer nossas imperfeições. Precisamos de orar. Toda mudança, meu amado, minha amada, vem de uma compreensão mais profunda da salvação de Cristo e da experiência derivada das mudanças que tal compreensão produz no coração. A fé no Evangelho dá nova estrutura às nossas motivações, ao conhecimento que temos sobre nós mesmos, a nossa identidade e a nossa visão de mundo. Agora,
o comportamento de submissão às regras, sem uma mudança no coração, sempre será superficial e fugaz. A quarta e última forma, a salvação é comunitária. Versos 23, 24 e 28. Traga um novilho gordo e matemos-o. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho, vendo, encheu-se de ira e não quis entrar. Olha só, ele podia participar, mas ele optou por não entrar. Por sua própria natureza, os banquetes são comunitários. Nenhum reencontro de amigos, reunião de família, casamento ou qualquer outro evento social importante fica completo sem uma refeição e pessoas. Mas também nós vivemos em uma cultura na qual os interesses e desejos do indivíduo estão acima dos interesses e desejos da família, grupo ou comunidade. É exatamente isso que vemos na atitude do filho mais velho. Seus interesses estavam acima da sua própria família, e em especial a do seu pai. Atitudes como esta, da do filho mais velho, faz com que os filhos mais novos saiam e não consigam voltar. E os filhos mais velhos não queiram entrar. Dizem que estão interessados em se relacionar com Deus, contando que não precisem participar de uma comunidade. Desta forma, eles contrariam os ensinos das Sagradas Escrituras. Aí eu começo a ver, olha só, Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, pois maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É isso que a igreja proporciona na vida de cada um de nós. Nunca deixa alguém para trás. Sempre está ao seu lado. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu fico pensando no fuzil, aquele de açougueiro, com a faca. A faca, ela entorta o fio, ele vem no fuzil e o fio é endireitado. E nós estamos aqui para abençoar a vida dos irmãos. Só que muitas das vezes nós possuímos mazelas, nós possuímos desvios no fio, e um irmão abençoa a vida do outro irmão. Sabe por que muitas pessoas não querem estar na igreja? Porque na igreja ela vai compreender o seu próprio estado. É o que diz lá em Isaías capítulo 6, verso 10. Ai de mim! Foi exatamente isso que Isaías viu. Ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de impuros lábios. Mas onde ele conseguiu compreender isso? Na igreja. Na igreja. Na igreja, nós conseguimos ver verdadeiramente quem somos. Mas diz também que um anjo foi com uma tenaz, tirou uma brasa viva e tocou em seus lábios e disse: ser puro. É na igreja também que nós somos purificados. Os dentes na nossa faca são tirados. E é na igreja que também nós ouvimos aquela voz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Onde nós falamos assim: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Hebreus, nós já lemos, 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia.
A igreja é para fortalecer um ao outro. Aqui é difícil às vezes, porque é muito grande, mas os PGMs conseguem fazer isso. Oi, fulano, estou sentindo a sua falta, você não veio hoje. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar? Olha, irmão, eu estou com tanta dificuldade, a conta de luz não foi paga. Não, fique tranquilo. Deus vai dar um jeito. E o jeito que Deus vai dar é através de você, através da igreja. A igreja está aqui para muitas coisas. A igreja é um organismo vivo, instituída por Cristo, com o propósito de adorar a Deus, curar os feridos, libertar os cativos, servir ao próximo, edificar os santos e tantas outras coisas mais. Se você, meu amado, não consegue estar e ficar na igreja, provavelmente não conseguirá viver no céu. Ministério de Louvor, por favor, já pode vir. É algo que você precisa pensar. O banquete do Pai. A salvação, ela é uma experiência. Qual é a experiência que você tem tido com o Senhor e tem proporcionado a outras pessoas? Lembra do traficante? A salvação, ela também é material. O Senhor quer curar, quer salvar, quer perdoar, quer transformar e quer te usar para isso. Lembra daquele sargento no trem? A salvação, ela é individual, querido. Você precisa crescer. Não basta você apenas dizer, eu aceitei Cristo. Não. A salvação, ela é individual, ela é um ato. Mas ela continua até a sua glorificação. E você precisa crescer, subir degraus a cada dia. Lembra do boi? Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa orar para você perder tantas mazelas na sua vida. E a igreja, ela é indispensável no seu dia a dia. A salvação, ela é comunitária. O Senhor te colocou aqui para que você seja edificado, seja curado, seja transformado, incomodado também, mas também para que você possa fazer o mesmo na vida de cada um. O banquete está posto à mesa. Ó, a música já está tocando. Os convidados já estão se alegrando. Venha. Venha fazer parte do banquete do Pai. Feche seus olhos. Pai, a Tua palavra, ela foi exposta. E com certeza o Teu Espírito há de aplicar na vida de cada um, conforme lhe apraz. Opere, Deus, pois carecemos, Senhor, de vivermos e proporcionarmos o banquete do Pai, de forma que cada um tenha a sua experiência, sinta-se abraçado, amado, mas também, Senhor, que ela seja material, onde pessoas sejam curadas, restauradas, libertas. Senhor, opere, Deus, coloque em cada coração, Pai, o desejo de te conhecer, não como aqueles 2 filhos perdidos, mas conhecer quem é o Senhor, como que o Senhor age, o que o Senhor espera de cada um de nós. Não tem jeito, Senhor, de fazer isso, a não ser através do boi, que cada um leve um boi para a sua vida, e se alimente da palavra, busque a Ti em oração, e anseie por estar na Tua casa, porque juntos, Senhor, nós veremos a glória do Senhor se manifestar. Faça, Senhor, a Tua obra na vida de cada um, conforme lhe apraz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.